Com a proteção de Deus, vamos dar início à 11ª sessão ordinária de 2012. Convido o meu secretário, o vereador Dorival Bispo, a proceder ao chamado dos vereadores. José Faquim. Presente. Dirceu Vanzella. Presente. Marcelo José do Carmo. Presente. Carlos Marcelo Nicolau. Presente. Professor José Antônio Maldonado. Presente. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Presente. Dorival Bispo, presente. Paulo Márcio Nicolau Machado. Presente. Dr. Felipe Caruzi Filho. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em CD e DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente. Iniciaremos a leitura da matéria do expediente. Décima primeira sessão ordinária, 16 de abril de 2012. Projeto de lei número 005/2012, de autoria do vereador Marcelo José do Carmo, que acrescenta parágrafo 7º ao artigo 5º da lei número 3.312, de 17 de agosto de 2007, que dispõe sobre a proteção da coletividade contra a poluição sonora do município de José Bonifácio e da outras providências. Projeto de lei número 012/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 5º do artigo 3º da Lei 3.579, de 9 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e da outras providências. Projeto de lei número 014/2012, de autoria do Poder Executivo, acrescenta o parágrafo único ao artigo 15º da lei número 3.332, de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no território do município de José Bonifácio e da outras providências. Projeto de lei número 015/2012, de autoria do Poder Executivo, dá nova redação ao artigo 1º da lei número 2853/2000, de 9 de fevereiro de 2000. Indicação número 013/2012, de autoria do vereador Carlos Marcelo Nicolau. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de ampliar o horário de funcionamento do Centro Cultural Palmira Calegares Reino até às 22 horas. Indicação número 014/2012, de autoria do vereador Marcelo José do Carmo. Solicitou do senhor prefeito municipal proceder estudos no sentido de realizar as seguintes melhorias no terreno da área de lazer na quadra J, na esquina entre as ruas Orlando Brandolese e Jorge Bianco, no Jardim Cristo Rei. Iluminação, gramado e árvores, bancos, brinquedos de madeira para crianças e demais melhorias para a utilização da área como praça. Comunico que se encontra para votação nesta sessão as seguintes matérias. Projeto de lei número 005/2012, de autoria do vereador Marcelo José do Carmo. Projetos de leis números 012, 014 e 015, /2012, de autoria do Poder Executivo. Para falar por até 30 minutos a matéria a ser votada nesta sessão com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Marcelo José do Carmo. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas, boa noite. Essa sessão hoje, 16 de abril de 2012, a 11ª sessão ordinária. Depois de uma sessão anterior que quase que não teve nada na pauta, não é? Por isso que foi rápida, né? Abriu e fechou.
nós acumulamos aí algumas matérias para essa sessão de hoje. Eu queria falar um pouco delas. Aqui eu estou apresentando um projeto, o projeto de lei 005 de 2012, e vou explicar por quê, para colocar um parágrafo, né, no artigo 5º da lei. A lei 3.312 é a lei da poluição sonora. Na verdade, é uma lei que, infelizmente, na minha opinião, nunca saiu do papel, né? Essa lei foi aprovada em 2007, quer dizer, uma lei que tem 5 anos, né? E tanto no fim do governo passado como nesse governo, ainda nós não tivemos a oportunidade de ver essa lei plenamente, não, porque a lei deveria ser como a gravidez, né? Não existe meio grávida, né? A lei foi meio cumprida só. Deveria ser cumprida integralmente, né? Então, que no Brasil tem disso também, né? Leis que pegam, leis que não pegam, né? Infelizmente é próprio da nossa colonização, do nosso direito importado de Portugal, Império Português, que na minha opinião é o pior direito do mundo, né? O pior conjunto de leis que tem na história da humanidade, que é uma cópia do direito romano piorada, e a gente sabe que o direito inglês, anglo-saxão, e germânico, né, tem muita coisa melhor, mais superior a esse nosso direito, e a gente, como colônia, ficou, né, infelizmente, aí, com essa carga de leis, muitas vezes, que não funcionam. Grande parte delas, a gente tem milhares de leis que já nem uma trombando com a outra, e que acabam não acontecendo. Então, aqui, acho que, já que a gente não pode falar não resolver o problema da lei do direito inglês nem do português, vamos falar da nossa cidade, que é um lugar pequeno e dá para a gente procurar a seguir e a fazer legislação que seja cumprida, e não ficar uma mera coisa lá, como se diz, né, para inglês ver. Nesse caso aqui, a gente está lutando para resolver o problema do som na cidade, que é muito complicado, porque o problema da fiscalização, o problema da participação da polícia, tudo isso vem sendo discutido já há mais de quase 2 anos com esse negócio da ação delegada, que agora, inclusive, foi assinada formalmente semana passada lá no gabinete do prefeito, mas que vai vir o comando da PM aqui ainda, o comandante geral da PM de São Paulo vai vir para fazer o convênio efetivo, e dali nós temos 30 dias no máximo para pôr em prática. Então depois não vai ter mais desculpa. E o que vai fazer no caso da polícia? Ela vai olhar o alvará, vai ver os caminhões de som, por exemplo. Cadê o alvará? O alvará de funcionamento de que horas a que horas? Aliás, não precisa. Horas a que horas está na própria lei. Mas vê se existe o alvará de funcionamento, que hoje a gente sabe que vários caminhões nem tem. Não poderia funcionar. E depois, junto com isso, ela vai com o aparelho, com o decibelímetro, vai poder autuar também, no caso do som de comercial, de propaganda comercial. Existe um outro problema também, que é o som de entretenimento, que a cidade vai crescendo, tudo vai crescendo, até o poder aquisitivo também. Você vê muita gente com caminhonetes, com carros aí, picapes, né? Juventude que gosta de som alto. Isso, assim, está totalmente em contradição com o bem-estar, a saúde da população, né? Que é o que a lei contra a poluição sonora, ela preserva esse bem, que é a saúde e o sossego da população. Bom, ocorre que isso existe, tem das 8 da manhã às 10 da noite, mas todo mundo sabe que esses carros eles ficam na avenida, atrapalhando muitas vezes os hotéis lá de cima, né? O próprio bairro, né, ali paralelo, está crescendo, e o que era antes já um bairro
despovoado hoje, está povoado, então... Mas, ao mesmo tempo, eles também têm esse direito de montar esses sons, de comprar. O sujeito tem um carro de 10 mil e investe 30 mil no som. Eu conheço gente assim. E a lei não impede que ele vá lá e faça monte uma estrutura dessa daí, de som. Só que aí ele fica andando na cidade, né? Então ele sai 4 horas da manhã, lá da cidade de cima, e vai até no outro lado da cidade com aquele som. O que, na minha opinião, é esdrúxulo, é um negócio que não deveria acontecer, é complicado demais. E, então, próprias pessoas que participam dessa comunidade aí do som automotivo, inclusive eles fazem sempre eventos aí no recinto, né, exposições e tal, que também é um local que já está dentro da cidade. Eles reivindicaram a possibilidade de a gente acrescentar, né, na lei a possibilidade da prefeitura, do executivo, encontrar um lugar fixo, uma vez por semana apenas, à noite, no sábado, que eles possam ouvir esse som alto, sem atrapalhar ninguém. Então a ideia é que seja despovoado, e que não seja do lado de uma granja, ou de uma coisa que vai atrapalhar uma criação, ou enfim, que vá atrapalhar. Tem que ser realmente não habitado. Pois não. Vereador Marcelo, vereador Dirceu, pede a parte. Pois não. Parte concedida. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, claro que vou votar favorável a essa lei, mas tenho minhas opiniões, né? Eu não posso deixar, nesse momento, de expô-las. Esse projeto e um cemitério é igual, ninguém vai querer perto. É complicado. Agora, se aparecer alguém que aceite que seja feito na sua propriedade, não é mesmo? Que estipule lá um horário, por exemplo, eu estipularia das 8 às 9. Certo? Agora, então vamos ver. Agora, o que eu acho mesmo que falta nesse projeto de lei do som, certo? Sabe o que é? Todo cidadão que for lesado por esse som, seja de qualquer pessoa, teria o direito de anotar a placa do carro e fazer sua reclamação. Obrigado. Pois é, eu agradeço também. Não, claro, várias ideias vão ter. Porque o problema, toda vez que você vai fazer uma ideia nova, sempre aparecem várias prós e contras. Né? Porque é novo, mas não vai dar certo, porque tal. Muitas vezes a gente pode pensar nesse lado. E é normal isso daí, né? Porque a gente quer que dê certo. O medo é porque você não vai dar um passo errado, né? A proposta eu vou explicar. Nós estamos autorizando o executivo a fazer um decreto. O decreto o executivo vai fazer. Se ele vê que está dando errado, ele revoga também. Nós já falamos isso daí com o pessoal. Começou com o cara vai querer arrumar um lugar afastado para ouvir o som dele. A proposta da lei, a lei não fala. A proposta do decreto é que fosse, por exemplo, das 10 da noite às 3 da manhã, por exemplo. Uma vez por semana. Durante 4 a 5 horas, a polícia fazendo também a fiscalização com a ação delegada, daria para a gente falar, nessas 5 horas que eles forem ouvir esse som lá, vai ter também o policiamento, tudo bonitinho, não vai poder destruir o meio ambiente, vão ter que fazer a limpeza do local, quer dizer, tem uma série de regras que tem estabelecida no decreto. Se isso aqui nós estamos dando uma boiada, vamos chamar assim, né? Nós estamos facilitando, porque ele podia falar não e acabou. Se você for pego depois das 10 com o som alto, lá na avenida, a polícia vai prender o seu carro, como está acontecendo. E nós não queremos isso também. Que a legislação também seja um negócio tão, assim, tirânico, né, em cima da população, ainda mais sobre a juventude. Se der para juntar as duas coisas, e a polícia fazendo der para juntar o lazer da juventude com o sossego da população, maravilha, é o que todo mundo quer. E sem destruir meio ambiente, sem destruir. Por isso que o decreto ele é por tempo determinado. A prefeitura fala, fica estabelecido por 1 ano. Um exemplo, a barraca lá, do lado da barraca do Monte Alegre, um exemplo. Amanhã vai ter cidade lá, já não vai poder ir mais lá. Então vai mais longe ainda, até chegar no limite, até chegar... Não, se lá tiver impossibilitado... a gente
o decreto não vai ser feito naquele local. Tem que ser um local realmente afastado, que não tenha criação de animais, nem pessoas morando, para que eles, dentro daquele horário organizado, eles possam também ter o seu direito ao lazer. Cada um tem um gosto, e a gente não pode julgar o gosto deles como sendo bom ou ruim, fazer juízo de valores, porque cada cidadão, uns gostam de motocross, outro gosta do som alto, outro gosta do skate, nós estamos brigando para a pista de skate vir, né? Tem gente que não gosta de skate, acha que é bobagem, mas quantos não gostam? Então, o papel da prefeitura é trabalhar para todos, todas as facções, as faixas etárias, as classes sociais, entendeu? Senão ela fica uma coisa voltada só para um grupo de pessoas, e isso daí é ilegal, inclusive, é proibido. O parecer jurídico é de que vai ter que olhar lá a presente lei, né, para que seja alterada, deve conceituar o que considera área não habitada. Quem vai conceituar é o decreto do prefeito depois, dizendo a área tal, de comum acordo com engenharia, ali não pode, lá pode, vai determinar aquela área como melhor. Se depois ela já se tornar, é igual a gente faz com o plano diretor, não faz? Não existe área que nós estamos frequentemente mudando de rural, de urbana, né, de rural para urbana, estamos encampando, zonas mistas de comércios diversificados, setor de comércio local. Então, porque a sociedade é dinâmica, como o próprio plano diretor fala. Então, eu acho que vai ajudar a juventude poder fazer. E, com isso, já falamos para os interessados. Vai ser papel fundamental deles avisarem todo mundo. Quem quiser ouvir som alto, saia da avenida. Ou que se quiser ficar na avenida, desliga o som. Se for para o baile, para algum outro lugar. Quer ouvir som lá na frente de 24 horas, igual o pessoal faz? Vai para esse local definido, organizadinho. Lá você se mata de ouvir o som com tanto de decibéis que você quiser, né? E faça o seu gosto organizadamente. Nós temos mais poder ainda para organizar, e autoridade para organizar o som na cidade, quando a gente vir uma máquina dessa, uma caminhonete, um carro, que possua esse tipo de equipamento. Então, eu acho que é de bom senso, não é nada do outro mundo. E amanhã ou depois ver que não viu que foi errado ou que não deu certo, né? Não adaptou, a gente mesmo vai pedir para o executivo revogar o decreto e não dar mais essa possibilidade se for mal utilizado. Por isso que todo mundo tem que saber dos direitos, e aí todo mundo consegue viver bem. No caso do caminhão de som, você disse, o carro de som, os caminhões de som que tem hoje aí, de propaganda, o que tem que fazer rápido, nem esperar o início da ação delegada, da PM, né? Que nós vamos pagar hora extra para eles fazerem esse trabalho a mais de fiscalização nossa, que seria de alçada do município, né? E às vezes algumas coisas até de alçada do Estado, porque a segurança pública é de alçada do Estado e não do município, mas algumas coisas na área de tributação e de fiscalização resolve muito, como por exemplo alvarás, bares, rondas nos bairros, entendeu? Com mais frequência, né? Isso também traz uma sensação de segurança maior para a população, coíbe o crime, porque ele vai às vezes num bar ver um alvará e já encontra 2, 3 malandros ali que está fazendo. Mas funciona dessa forma. Infelizmente, a gente gostaria de uma sociedade sem crime, né? Totalmente pura, mas não existe. Então, mas essa forma da ação do delegado, eu acho que vai ajudar muito. Vai Santa Luzia, Machados, mandar uma equipe para lá, para aqueles bairros também afastados que não fiquem sem policiamento. No caso, então, acho que a fiscalização, viu, seu Dirceu? A fiscalização da prefeitura, a tributação, já deveria começar esses caminhões que o senhor falou hoje, do som, não de entretenimento, que nós estamos fazendo uma lei paralela, dentro da lei, mas específica. A do som de propaganda, de comercial e de marketing, né, que eles falam,
já deveria começar já, não tem que esperar nada. Tinha que chegar naquele caminhão e falar, ó, caminhão, placa tal, número tal, chama a polícia. Como aconteceu há pouco tempo com aquele caminhão, que de vez em quando faz umas propagandas políticas na cidade. A polícia vai lá e prende e solta. Mas não tem nem alvará o caminhão. Ele não podia estar rodando, ele não tem alvará de funcionamento. É um problema da prefeitura e da polícia juntos? Não sei de quem que é o problema. Só sei que tive que ter uma força, e eu espero que com o início da ação delegada, essa questão que hoje a fiscalização da prefeitura não faz, o fiscal da prefeitura não chega nesse caminhão, esse caminhão que vem dando problema, esses caminhões, e pede, cadê o alvará? Ele ia ver que fala, não tem. Bom, não tem, tá preso. Leva embora o caminhão. E impede, depois solta o caminhão e fala, ó, seu caminhão não pode mais trabalhar com propaganda. Porque você não tem alvará de funcionamento, você não tem permissão. Funciona para qualquer lugar isso daí, não é assim? Boteco, qualquer birosca que você vai ali, se o cara não tiver o alvará, ele não funciona. Por que o sujeito que tem um caminhão de som, que inclusive não respeita ninguém, a coletividade, né? E outros mais, até estou favorável a mudar a tabela depois, a gente pode verificar a tabela de decibéis. Viu? Até o Marlon está aqui, que também muitas vezes se preocupa com a questão de adaptar a legislação. A tabela de decibéis, que está no artigo 1º, né? Tabela 1, da Lei 3.312, se você for pegar essa tabela, a nossa conversa aqui já deu 80 decibéis. Então eu acho que tinha que pegar, sei lá, o carro do Zé Vieira, que é o padrão de propaganda eficiente e não abusiva. E falar quantos decibéis deu. Deu 100, sei lá, 110, não sei. E aí, a partir daí, fazer uma tabela factível, porque senão a lei, mais uma vez, não vai sair do papel. Não sei se vocês concordam. Então, acho que duas coisas. A gente votando essa lei hoje aqui, depois a prefeitura fazendo um decreto, e a gente fazendo uma proposta depois de alteração da tabela, para ela ficar realista, e todo mundo poder fazer uma propaganda, que ninguém quer vetar ninguém, mas que faça uma propaganda que respeite a população. É o básico. Então, a lei é o direito consuetudinário, o direito de acordo com os costumes, mas os costumes têm que ser modificados à medida que a cultura vai evoluindo, entendeu? Uma lei também contra totalmente o costume, é o que a gente chama de não vai pegar. Por isso que a gente tem que fazer bem organizado para todos os grupos, né, sociais estarem representados. Então, eu peço apoio dos colegas vereadores para aprovação, e vamos tentar, e eu sou o primeiro a depois, se der errado, vir aqui e pedir para que a gente revogue, altere, e o próprio executivo, na verdade, porque a lei fala que o executivo poderá, né? Poderá o executivo municipal, através de decreto, estabelecer dia, local e horário apropriados em região afastada da área urbana, não habitada, para a execução do chamado som de entretenimento, que, durante sua ocorrência, não necessitará observar os limites constantes da tabela 1 do artigo 1º do parágrafo 1º, que estipulam quantidades máximas de decibéis nas regiões do município. Acho que devagarinho a gente vai resolvendo esse problema do som, que é uma luta. Na minha opinião, não é inglória, não, é glória. Nós vamos ser vencedor, né, seu Dirceu? E da Zona Azul também, que a nossa pressão está funcionando e ela deve acontecer com certeza esse ano e o mais rápido possível ainda antes do início da campanha eleitoral. E por último, só para usar esse mesmo tempo, também estão os projetos aqui da Minha Casa Minha Vida, né? Agora, finalmente, depois disso aqui não tem mais o que fazer, é só ir lá e começar. E o loteador me parece que já está tudo pronto para começar, né? Que modifica a lei de uso e ocupação do solo, que fala as metragens das ruas. Então, a lei de uso do solo foi adequada, inclusive foi depois um projeto meu, da lei de arborização urbana, da Secretaria do Meio Ambiente, que coloca calçadas de 3 metros. Então, nós alteramos a lei de uso e ocupação do solo para passar de 14, né, que era 9 de leito carroçável, mais 2,5 e 2,5,
dava 14. 15, 9, 3 e 3, 9 mais 6, 15 metros. Mas nos loteamentos de interesse social, como a lei federal é maior, e eles obviamente querem ocupar o máximo do espaço, foi feita essa proposta aqui de alterar, está alterando o artigo 15, né, da lei 3.332, de 28 de novembro de 2007, né? E também está alterando, então está colocando que pode, as ruas do meio do bairro, as menores, pode até 8 de leito carroçável, mais 2 de calçada, e 2 de calçada seria no mínimo 12 metros. O que já é uma medida boa se a gente for olhar os bairros anteriores aí de Bonifácio, que você com 2 carros estacionados, você não passa um carro maior, um caminhão, né? Assim, com 8 de leito carroçado, você separa um carro, 2 carros estacionados e passa caminhão tranquilo. É uma mudança que eu acho que, no caso do interesse social, para baratear tudo, e para a casa popular, vale mudar essa regra, né? Para a gente facilitar que o loteamento saia, que o programa habitacional saia, e também uma mudança que hoje é a estrada rural, né? Um pedaço ali vai ficar modificado para a avenida, de estrada rural para avenida carreta, né? Então também tem o nosso apoio, porque precisa alterar aquele pedaço depois onde vai ser o loteamento da Minha Casa Minha Vida, que é de 1 a 3 salários, né? Essas 500 casas, depois do almoxarifado, ali vai ser a avenida e não mais estrada rural, né? Então tem que mudar para a avenida. Esse projeto nós estamos votando também hoje. Pois não. Vereador Marcelo, vereador Dorival Bispo, pede a parte. Sim. Parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. Só queria fazer um comentário, que isso não depende da gente, né? Até eu comentei com o Dirceu antes da sessão. Eu acho que é um loteamento popular que precisa se fazer, mas eu acho que fica assim, não deveria diminuir a metragem, né? Porque é o governo federal que vai pagar, vai se gastar um pouquinho mais, e se fizesse na metragem normal da cidade, isso quando a cidade acabar fechando esse loteamento, ele estaria como a nossa cidade sem aparecer que é um loteamento popular. Então eu vejo isso assim, fica até um pouco meio discriminante esse tipo de atitude, mas infelizmente nós não podemos fazer nada. Então seria bem legal se o governo federal revisse isso, né, mudasse a lei, mudasse a mentalidade, né, porque vai virar cidade ali e vai ser parte da nossa cidade isso aí. Muito obrigado, vereador. Vereador Marcelo, vereador Carlos, pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Os bairros, inclusive nós estivemos medindo, Cacetário, Primavera, são 7 metros o leito carroçável. E essa aí está com 8, está aumentando 1 metro. E dentro de 500 metros, vai se aumentar 1.000 metros, um de cada lado. No caso, meio de cada lado aumenta 500 metros a mais, dividido por 20 metros quadrados, vai dar vários lotes, várias casas a mais. Eu acho que tá bom assim mesmo, 8 metros de largura a rua. Obrigado pela parte. Sim, obrigado. São várias posições sobre isso, pois não. Vereador Marcelo, vereador Dirceu Vanzera, pede a parte. Parte concedida. Só que eu penso que, eu estava realmente conversando com o bispo aqui da seguinte maneira: eu preferia muito mais uma calçada de 3 metros e que abrandasse um pouquinho a longevidade da grade no início da casa para 2 metros. Você está entendendo? Era 3 metros obrigatório, né? O recuo. Eu recuo. Seria muito mais interessante fazer uma calçada de 3 metros e recuar a casa só 2. Não tem nada a ver. Vai pelo menos o espaço, a visão que você ia ter do loteamento seria muito mais bonito e muito mais espaçoso. Podia plantar a sua árvore que não ia incomodar ninguém, não é isso? Obrigado. São várias posições. Eu acho que nós hoje aqui não vamos conseguir definir nada disso, né? Porque implicaria... Eu acho que a calçada de 3 metros já é uma conquista,
não é? Porque ela vai ser 1 metro de árvore, ou até essas calçadas ecológicas que você tem um pedaço de grama e um pedaço de concreto para você não ter a impermeabilização, você entendeu? Ou até as pedras lá intertravadas também, que passa a água, absorve, né? Essa discussão dos 3 metros de calçada, acho que é um grande avanço. O que eu acho também, o Dorival falou, bispo, de fato, não adianta para a gente discutir, porque eu também sou o primeiro a defender rua larga, avenida larga. Eu até falei quantas vezes aqui, né, que é residencial Ouro Preto, né? Ouro Preto a gente sabe, a cidade histórica, né, que é aquelas calçadinhas de meio metro, com 50 centímetros. E são cidades mais antigas, né? Poxa, cresceu tudo hoje. Então, a gente vê nos bairros hoje mais afastados do centro que, por conta disso, só que não adianta a gente fazer isso aí, porque se a gente falar, não vamos mudar, o sujeito não vai fazer. O governo federal não vai mudar a lei federal por causa só se a gente tivesse um poder de pressão lá em Brasília futuramente, de tentar fazer uma mudança nessa lei federal. Falar, o que eu duvido que vai acontecer, porque é o que o Carlinhos falou. Cada loteamento desse você acaba economizando quantos lotes? Um de 500, se você economizar, você ganhar 50 lotes, aí é bastante coisa. Então, por esse motivo é que eles já colocam essa metragem, que eu acho que nem tem lei federal dizendo o mínimo, mas a lei também não impede, você está entendendo? Então, a gente não poderia ser superior ao governo. O governo está financiando, está subsidiando, o loteador está ganhando e a pessoa que vai ser contemplada com a casa vai também ganhar, porque vai pagar muito pouco numa casa que vai ser dela, você está entendendo? E para mais gente. Então justifica, eu acho, nesse caso, fala aqui que o artigo 5º, parágrafo único, em se tratando de parcelamento do solo destinado à implantação de conjuntos habitacionais de interesse social, lotes com as unidades habitacionais, as vias consideradas avenidas de acesso terão dimensão mínima de 15 metros. Hoje, igual hoje, avenidas de acesso. 9 para o leito carroçável e 3 de cada um dos passeios. As vias do entorno terão dimensão mínima de 14 metros. 9 para o leito carroçável e 2,5 do passeio, da calçada. Quer dizer, também está muito bom perto de hoje. E as vias internas terão dimensão mínima de 12. Que é mínima também, porque depende do loteamento. O cara não for ganhar muita coisa com isso, ele vai ter então 8 de leito calçável e 2 metros de calçada de cada lado. Também eu achei razoável para a gente ganhar mais lote, para ter mais disponibilidade, entendeu? Então também acho que é um bom projeto. E por último, rapidinho, essa indicação que eu fiz é na área de lazer, na quadra J, ali no Cristo Rei, que é destinado para a área de lazer, mas não tem nada. O que se tem hoje lá é noia, como se diz aí na gíria, uma coisa totalmente abandonada. Então a gente precisaria, eu estou pedindo aqui para a prefeitura, lógico, a gente pede o mais completo possível, mas com iluminação, gramado e árvores, bancos, brinquedos de madeira para crianças, demais melhorias para usar a área como uma praça, de fato, que é destinada para ela. E é lógico, se puder de imediato iluminar pelo menos, limpar, e já começar a pôr gramado e 2, 3 bancos, já é uma revolução que vai ser feita no local. Espero que a gente possa, na prefeitura, o prefeito analisar e fazer, porque é uma coisa bem insignificante, do meu ponto de vista, em termos de dinheiro, de orçamento e de disponibilidade. Por enquanto só isso. Obrigado, boa noite. Terminados os oradores, coloco à disposição por até 5 minutos a cada líder e partido para falar sobre a matéria a ser votada. José Fachin, PSB. Dispenso. Dirceu Vanzella, DEM. Dispenso. Marcelo José do Carmo, PSC. Dispenso. Não havendo mais líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 005/2012, de autoria do vereador Marcelo José do Carmo, que acrescenta parágrafo 7º ao artigo 5º da lei número 3.312, de 17 de agosto de 2007, que dispõe sobre a proteção da coletividade contra a poluição sonora no município de José Bonifácio e da outras providências. José Fachin. Sim.
Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei número 012/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 5º do artigo 3º da Lei 3.579, de 9 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e da outras providências. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei número 014/2012, de autoria do Poder Executivo. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 15º da Lei número 3.332, de 28 de novembro de 2007, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no território do município de José Bonifácio e da outras providências. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Em votação única, projeto de lei número 015/2012, de autoria do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 1º da lei número 2853/2000, de 9 de fevereiro de 2000. José Fachin. Sim. Dirceu Vanzella. Sim. Marcelo José do Carmo. Sim. Carlos Marcelo Nicolau. Sim. Professor José Antônio Maldonado. Sim. Marlon Gustavo Marques Cardoso. Sim. Dorival Bispo, sim. Paulo Márcio Nicolau Machado. Sim. Votado, ele foi aprovado por 8 votos sim e 0 não. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dirceu Vanzella. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a imprensa escrita e falada, os internautas, nossos amigos aqui presentes, meu boa noite. E a todos os ouvintes da Rádio Vale do Tietê, é claro, né? Achei muito interessante esse projeto de lei 015 aqui, porque essa estrada municipal, que pega aqui numa xerifada e vai até passando pela Capelinha do Baçã, ela já levava o nome, né, de João Batista Carreta. Não sei se tem alguém aqui que conheceu ele, talvez o seu Zé Fachin, não sei, mas eu conheci ele, uma pessoa muito antiga, e sempre morou nessa região. E eu fiquei bem feliz, porque eles poderiam ter, às vezes, mudado o nome, né, porque é avenida, e continuado na estrada municipal, não é mesmo? Mas eles, por bem, acharam por melhor ainda, continuar, só mudaram de estrada rural para a avenida João Batista Carreta. E eu fiquei muito contente com isso, porque
a gente já tem uma certa idade de maturidade também, então conheci muitas pessoas e o Sr. João foi uma das pessoas que eu conheci. Fiquei muito feliz por esse detalhe. Achei muito interessante também, né, eu até necessariamente tenho que falar sobre isso, que é duas palavras bem interessantes, né? Falando em som e falando em cemitério. Uma é muito quieta, mas ninguém quer perto. E o outro é barulhento, mas também ninguém quer perto, né? E eu posso dizer para vocês que eu adoro um som. E eu não sou ninguém para falar contra um som. Mas a gente tem um tímpano no ouvido para ouvir um som decente, um som gostoso, não é mesmo? Você vai no baile, antigamente, das grandes orquestras, né, que hoje o interior nunca mais nem vê isso aí. Mas era uma delícia. Em clubes fechados, como toquei na minha vida 50 carnavais, e também fazíamos barulho, talvez a vizinhança até xingava nós naquela época também, né? Mas eu percebo que as duas é necessária e não tem como fugir delas. O silêncio de um cemitério e o barulho de um som musical. Eu percebo que quando passa um caminhão de som, que existe neles os alto-falantes, que se dirige pela frente e pela traseira, eles não incomodam ninguém. Porque quando você ouve que vem vindo, ele está passando, certo? E você vai ouvir o que está passando. Então, eu pelo menos tenho observado dessa maneira. Agora, quando passa os caminhões que tem o som na lateral dos caminhões, esse é problema. Porque, além de ser problema, eu posso dizer que eles são muito mal educados, não é mesmo? Já falo assim de fonte limpa. E essa questão, Marcelo, é uma questão que eu continuo. Aliás, eu vou pensar nesse assunto, vou procurar os valores jurídicos, se é correto. Fazer lá um dedinho na lei lá, que autorize qualquer cidadão que se sinta lesado, de anotar a placa do caminhão ou do carro, seja 9 horas da noite, seja 2 horas da manhã, seja 4 horas da tarde. E denunciar no próprio poder público. Assim, estaria ajudando até a prefeitura, né, a fazer alguma coisa sobre o assunto. Então eu quero dizer aos meninos aí que gostam de barulho, que eu também gosto. É um barulhinho modesto, um barulhinho gostoso. E se a lei do Marcelo no futuro tiver alguma consequência aí que venha a ser favorável a essas correções, vamos nela. Eu também vou lá para ouvir. Você está entendendo? Embora talvez meu som seja mais leve. A música é completamente diferente, não é mesmo? Mas eu gosto também, gente. Eu quero dizer também aqui para todo o pessoal que está ouvindo aqui na Rádio Vale do Tietê, né? E todos os meus amigos vereadores, que esse ano nós vamos ter a Festa do Trabalhador. Ela vai ser no espaço da Igreja Católica lá do Primavera. Ela vai ser feita lá por bem, né? Que a gente conversou e achou que lá seria um lugar eficiente, já que não precisa prender a avenida, não precisa... E lá está no meio, na realidade, do trabalhador. Pega tanto o Primavera como o Cacetari, como pega todos os bairros adjacentes, e da Santa Maria todo mundo vai ser convidado, com certeza a gente vai até colocar ônibus, né, para levá-los lá. Vamos ter aí, na segunda-feira à noite, um showzinho, e na terça-feira é que nós vamos fazer aí o sorteio de alguns prêmios, que a gente ainda está lutando, né, Marcelo, para conseguir. O Marcelo é o presidente e eu sou o vice, mas... se Deus quiser, nós vamos chegar lá e vamos fazer uma festa bonita, né? E quem for sorteado com alguma coisa, parabéns desde já. Peço perdão e até desculpa se fosse pecado eu falar do cemitério, porque do sonho eu tenho certeza absoluta que não é. Boa noite, obrigado. Vamos orar a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador José Fachin. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, ouvintes do rádio, internautas,
eu gostaria de agradecer o Valdelei, que eu sei que hoje ele não está mais no setor de estradas, mas foi uma luta dele, um trabalho que ele fez ali na estrada do Bacuri. Ali era complicado, um trecho de estrada ali. Tinha décadas que a estrada ali não tinha jeito. Os proprietários, a maioria deles, não deixava que fosse alargada a estrada, e principalmente em umas curvas ali, que era complicado. E com jeito ele foi conversando com o pessoal, acabou fazendo o serviço correto, abrindo bastante a estrada, embaulando ela e fazendo com que os veículos passem ali com tranquilidade. Até os vizinhos lá estão tendo problema agora com velocidade, já que estão passando em 80 lá em frente de casa e tal. É perigo uma criança ali próximo e tal. Inclusive domingo eu estive por ali e conversando com o morador, e ele estava até reclamando da velocidade que passa os carros ali. Mas quando conserta uma coisa, às vezes atrapalha a outra, né? Mas a estrada é importante. Portanto, a gente tem que agradecer pelo seu trabalho, e hoje o Nivaldo está fazendo esse serviço, que também com competência e com aquela tranquilidade, aquela calma, ele também com certeza dará conta do recado. E Santa Luzia também já está recebendo lá as melhorias, né? Com a preparação para o asfalto ali até o cemitério, e vai ser asfaltado também outras localidades ali, a Vila do Isidoro, e mais outra rua ali, se eu não me engano, é a Manuel Procópio Vieira, que é uma reivindicação já antiga, e tinha ficado para trás, e agora parece que vai ser feita. E alguns recaps também que em breve serão executados. Eu acho que isso aí é com calma, as coisas demoram um pouquinho, mas acontece. Eu acho que está de parabéns a administração por fazer isso aí com que resolva esse problema, principalmente aquele ali da Vila Isidoro e do acesso até o cemitério, que ali quando chovia era complicado, problemático. Então, primeiro já iluminou ali, e agora o asfalto. Eu acho que está fazendo aquilo básico que a população precisa. Isso é muito importante. Eu gostaria também, eu não faço parte do PRODE, lá do Distrito do CEAL, mas a gente está sendo procurado por muitas costureiras que trabalham em casa. Hoje mesmo estive com uma pessoa que procurou a gente, e são dezenas que também têm o mesmo problema. Elas estão costurando em casa, às vezes 7, 8, 10 mulheres, e já está ficando apertado. Problema de entrada de energia, que às vezes a energia que entra ali não é o suficiente, a fiação, tudo para que essas máquinas possam trabalhar a contento. E com isso, com a fiação fina, aquela coisa, se gasta mais energia. Eu penso que, como eu disse, eu não faço parte do PRODE, mas a sugestão, acho que sempre é bom, né? Que fosse separado ali um trechinho daquilo ali, talvez embora um pouco tarde, deveria ter sido visto um pouco antes, mas elas se contentam com 200 metros quadrados cada uma. É o suficiente. Tem muitos ali que falam, eu quero 3.000 metros, senão não posso construir nada. Vai ver, a pessoa constrói só 300, 400 metros, e o resto fica ali. Então acho que seria importante verificar isso aí, que é uma coisa que estão dando emprego, com certeza. Essas pessoas já estão... é fato, já que elas empregam pessoas. Vereador José Fachin, vereador Marlon faz a parte. Pois não, concedida. Obrigado, vereador. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto. Nós tivemos uma reunião semana passada do PRODE, que eu estava presente, e nesta reunião o prefeito participou. E eu justamente falei, junto com os demais membros, e fiz essa cobrança ao prefeito, diretamente a ele, que, na verdade, o PRODE está alheio à questão do polo industrial.
O PROD não foi chamado para nada, para dizer a respeito disso. Falei diretamente para ele. Inclusive os vereadores, que também acho que seria necessário chamar o PROD e os vereadores reunir antes de tomar decisões. Porque eu acho que quanto mais cabeça pensando, melhor para evitar erros. E ainda mais sugerir ainda para ele, se for o caso, se tiver dúvida, seja para contratar alguém que tenha conhecimento nessa parte, para que faça logo essa doação e divida essas áreas para as pessoas que precisam. Obrigado. Muito bem, eu acho que isso aí é importante o seu esclarecimento, que isso aí só vem ajudar. E hoje mesmo, eu estava no barbeiro, né, cortando meu cabelo, e tinha uma pessoa ali, tocou nesse assunto, e disse que tem até agricultores que pediram 3 mil metros quadrados para guardar maquinário ali. Então, acho que a pessoa tem fazenda, grandes áreas, e eu penso, no meu entender, que não enquadra ali. Quem sou eu para dizer, né? Mas eu acho que não enquadra. Então, verificar com carinho, é lógico, nunca se faz as coisas acertando 100%. Geralmente, algumas coisas vão ter falhas, quem quer fazer erra porque está fazendo, com certeza. Sempre existe erro onde se querem fazer alguma coisa de bom, pode acontecer os erros, mas tem que ver com carinho quem está pagando aluguel, quem já pegou terreno. Nós estamos sabendo aí de gente que já pegou terreno em outro lugar e tal, e estão aí beirando outra vez para pegar de novo. Então acho que isso aí precisa tomar cuidado. Mas com certeza vai ter um final feliz, para que realmente as pessoas que realmente necessitam que vai pegar esses terrenos. Por último, eu gostaria de só registrar aqui que em pesquisa popular realizada pelo Instituto Regional Paulista, eu fui escolhido pelos eleitores José Bonifácio, o vereador melhor avaliado na nossa cidade. E eu acho que todos nós fazemos um trabalho, fazemos tudo aquilo que é de melhor para a nossa cidade. Não é por isso que eu sou melhor do que ninguém. Com certeza, cada vereador faz a sua parte, procura fazer da melhor maneira. Então foi realizado sábado último, dia 14 de abril, ali em São José do Rio Preto, onde eu fui receber o referido certificado. Mas eu gostaria porque sozinho você nunca consegue as coisas. Tem que ter a participação de alguém para que você consiga êxito em tudo aquilo que você faz. Sozinho, como diz, não somos ninguém. Desde o prefeito municipal, a chefia, todos os chefes, aos funcionários da prefeitura, enfim, todos aqueles que a gente procurou, a gente foi com calma, com jeito, e conseguimos muitas coisas sem talvez precisar chegar aqui na tribuna e cobrar ou criticar e tal. Eu acho que isso aí eu queria dividir com todos aqueles que ajudaram a gente a fazer aquilo que a gente pôde fazer de melhor para a nossa cidade. E com isso a responsabilidade é cada vez maior, né? Não só minha, como de todos nós vereadores, que com certeza todos procuram fazer o melhor para a nossa cidade, e hoje temos uma Câmara que é digna daquilo que nós fazemos. Eu acho que José Bonifácio está bem aqui, representado por nós 9 vereadores. E procuramos fazer o melhor para a nossa cidade. É o que eu tinha a dizer, obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de um minuto, o vereador Marlon Gustavo Marques Cardoso. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Vale do Tietê, internautas, público aqui presente, boa noite. Inicialmente, falar um pouco da matéria que foi até publicada no site da Câmara, e alguns vereadores já disseram aqui, a pavimentação asfáltica lá em Santa Luzia. Então estivemos na sexta-feira, eu, juntamente com o vereador Dorival e o presidente Felipe, verificar esse início dessas obras, que lembro muito bem
que nós reivindicamos em reunião no gabinete do prefeito, quando ainda da LDO, da Lei de Diretrizes, quando veio para ser apreciado, nós marcamos uma reunião com o prefeito, ele nos atendeu, e uma das reivindicações era o asfalto ali da Vila Isidora, inclusive até o cemitério. Então, quero agradecer ao prefeito por já ter iniciado nessa obra, que é uma obra realmente urgente, necessária, já ter feito essa licitação e já estar iniciando. Então, para mim, foi uma surpresa muito, muito boa, acredito que para todos os vereadores, quando eu soube deste início dessas obras. Então, de imediato, nós fomos lá para verificar e conversar até com os moradores que estão muito contentes com isso. É por aí que tem que ser, continuar esse trabalho de melhoria, tanto de Santa Luzia como dos Machados, que também fazem parte do nosso município, precisam ser olhadas pelo poder público. Também, acho que já saiu publicado, a construção do Ambulatório da Saudade, que também foi uma reivindicação nossa lá nessa reunião para a construção, que já era para ter sido feito, se eu não me engano, em 2009, já tinha sido deixado no orçamento, na legislatura passada aprovado para esse mandato, e naquele momento foi anulado esse dinheiro e ficamos aí em cima disso para que não deixasse passar este mandato sem a construção desse ambulatório. Nós sabemos que hoje o prédio lá é alugado e não é o local adequado para atendimento da população, onde hoje se encontra. Então também fiquei muito feliz de saber que essa obra em breve estará iniciando. Já iniciou. Melhor ainda. Espero que acabe logo, né? Agora, quero lembrar aqui, também foi falado de meio ambiente e eu recordei a respeito disso, dessas reuniões que nós fizemos, dessas reivindicações, e algo até que foi colocado pelo chefe de gabinete, do nosso lixo. Não sei se os colegas vereadores estão lembrados disso, que ele mesmo disse para nós que estaria colocando dinheiro a mais no orçamento para a contratação de uma empresa para que levasse esse nosso lixo para uma terra adequada, uma vez que o nosso não está. Então, vereador Marlon, vereador Dorival Bispo, pede a par. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador. E até na época reservou, né, uma verba para esse fim, né, para que fosse feito essa exportação do lixo de Bonifácio, que a gente ia ficar livre desse lixo. Isso é uma coisa bastante interessante hoje no meio ambiente, já que a gente fala tanto em meio ambiente, né? Então a gente concordou na época e esse dinheiro ficou reservado para esse fim. É outra coisa que a gente espera que aconteça, né? Que dentro desse mandato ainda que isso aconteça também. Mais uma obra que é de grande valia ao meio ambiente. Obrigado, vereador. Tem que ser feito porque já está nesse orçamento para esse ano, né? Da dotação aqui é porque ela fica no geral, mas de coleta e disposição do lixo domiciliar. Tem 3.452.000 no orçamento desse ano. Então, uma parte disso, eu não me lembro bem se é 600 mil, 650 mil, que seria para isso. É isso mesmo, né? Então, estou aqui lembrando, recordando, para que a administração veja isso o quanto antes. Eu não sei se já abriram licitação, se já estão fazendo pesquisa em cima disso, porque também é algo que é urgente e necessário. Tem que ser logo nesse primeiro semestre, porque dizia que o nosso aterro estava acabando, mas que não tem fim, né? E não começa essa empresa aí. Então a gente pede ao Executivo este serviço que é necessário e urgente para o bem do nosso meio ambiente. Ainda mais que o nosso município pertence àquele verde e azul, né? Então, já vem aí ajudar ainda mais nesse aspecto. Com relação ao PROD, que eu fiz até uma parte com o vereador José Fachin, eu acho, senhor José, que no questão dessas pequenas fábricas de costura, que poderiam
poderia ser visto, como o seu Luiz fez, se eu não me engano foi o seu Luiz, a incubadora ali na próxima BR, eu acho que poderia ser visto alguma coisa nesse sentido. O município construir aí um galpão e fazer a cessão dessas áreas para que essas pequenas empresas comecem aí a dar os seus passos e quem sabe ter o seu próprio local de trabalho, o imóvel próprio, né? Além, não só a questão do polo, que eu acho que também não vai conseguir servir todos, isso aí eu acho que é até impossível, mas se a gente pensar nesse outro lado também de fazer, pegar uma área aí do município, fazer esse barracão aí, fazer uma divisão, pode ser um barracão total e dividir, né? Fazer uma divisão interna. Pois não. Vereador Mário, vereador Carlos pede a parte concedida. Obrigado pela parte, vereador. Inclusive, eu até mandei uma indicação em relação a isso, porque em Penápolis é assim. O prefeito de Penápolis, bem próximo à rodovia, ele fez um barracão. Eu acho que cada empresa ali ocupa, acho que 100 metros quadrados. Então, é uma boa ideia. Já fui enviado indicação em relação, porque eu estive lá conversando com o pessoal e lá funciona bem. Acho que deveria fazer isso mesmo, vereador. Obrigado pela parte. Eu agradeço. É questão da gente ver e, quem sabe, colocar para o orçamento do ano que vem. Né? Pegar um valor e destinar para isso. E, se possível, tivesse uma área mais próxima às indústrias, né? De Bonifácio. Porque esse pessoal presta realmente para as fábricas, né? Presta serviço para as fábricas. Então, a gente sabe que está dentro da cidade, né? É meio complicado. Mas, assim, numa área que há possibilidade mais próximo, né? Que seja mais ali dessas fábricas de roupa, que eu acho que até a questão da logística aí fica mais fácil para transportar essas peças de roupa. Também só complementando, eu falei lá de Santa Luzia, esqueci que também foi uma indicação, né, do Dr. Felipe, de 2009, que com relação à pavimentação ali até o cemitério. Então, na matéria eu vi que essa indicação de 2009, então acho que vai aí realmente, como já foi dito aqui, um pedido pede outro e vai... Nós vamos complementando os pedidos e vai conseguindo aí fazer as obras que são necessárias. Também fazer uma outra lembrança, que é o prefeito, que eu havia feito um pedido aqui, do reservatório ali do Primavera 2. Então não sei se foi visto alguma coisa, se tem condições porque parece que nós tínhamos deixado também dinheiro para esse ano, com recurso próprio para fazer perfuração de poço, e com esse dinheiro que veio da Funasa, pode aproveitar, quem sabe, aproveitar esse dinheiro que vai usar agora da Funasa, vai sobrar automaticamente esse dinheiro do orçamento, pode destinar lá para o Primavera 2. Ficar dentro da mesma atividade que é a perfuração de poço. Então aí uma ideia que a gente dá para a administração, para utilizar e não desvirtuar esse dinheiro para outra coisa. Porque uma vez que veio o dinheiro da Funasa, poderia até tirar esse dinheiro, anular e colocar em outro lugar, mas deixar para fazer esse posto do Primavera 2. É uma ideia aí para o prefeito e para sua assessoria. Obrigado. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de minuto, o vereador Marcelo José do Carmo. Bom, nesse outro momento eu queria, último momento da nossa sessão, já vai para o fim, falar de outros assuntos que estavam pendentes, que os colegas tocaram também, que é no caso do PROD. O PROD é o seguinte, eu já falei lá dentro, vou todo dia na prefeitura, lá no gabinete, ficar enchendo o saco lá, reivindicando, brigando quando precisa, né? Representando a população, que é a minha função, é essa daí, e é de todos nós aqui. Na minha opinião, começou errado, fizeram errado, mas só erra quem faz, né? É velho ditado, como o seu Zé falou, como o negócio está parado faz muito tempo, então o sujeito nem sabia mais como é que era fazer um polo industrial, você entendeu? O fato é que tem que pensar em todos os lados da moeda e fazer o melhor possível para cumprir a função. Qual é a função?
desenvolvimento industrial na cidade, tá? E junto com o desenvolvimento industrial, obviamente que está diretamente no desenvolvimento social. Então, porque a gente tem que explicar isso daí também. O pessoal fala assim, vamos colocar, eu vi gente falando já, só vai pegar terreno os ricos que já tem, ou os cupinchas. Só acho que totalmente errado. Mas não significa que um cara que é rico, ou até que é cupincha, cupincha no sentido que apoiou o prefeito, ele não esteja impedido de pegar um terreno. Porque senão, se for justificativa, o cara que tem condições, tem grana, não pode pegar um terreno. Então, se viesse a Coca-Cola ou a General Motors Company, eles podem comprar um terreno também, né? Em qualquer cidade. Mas se eles viessem aqui, é capaz da prefeitura doar 50 alqueires para eles, com isenção de imposto por 100 anos, e ainda pôr um tapete vermelho da fábrica até... É bem capaz, qualquer prefeitura de qualquer lugar, nessa época de desindustrialização, porque hoje o que está indo bem no Brasil é serviços e a indústria da construção civil. A indústria de transformação, pode pegar com o relatório da Fiesp, não cresce. A indústria manufatureira de transformação não cresce. É um ou outro setor pequeno. Então, você vê que o Supremo Tribunal Federal está entrando em cima da guerra fiscal. Todo incentivo fiscal que for dado vai ter que passar pela CONFAS, que é a Confederação, o Conselho das Fazendas Públicas, porque não pode ir cedendo de qualquer maneira. Então, você tem que olhar muito bem. Não tem que dar o terreno para aquela pessoa que não vai conseguir fazer nada. É difícil, porque ele vai pegar o terreno e vai fazer o quê? Vai pôr uma bandeirinha do Brasil lá e falar, o terreno é meu, que amanhã ele vai vender esse terreno para esse mesmo rico que hoje o pessoal está protestando. Então, para pensar em tudo isso, foi que tem que fazer o quê? As pessoas menores no sentido financeiro, para que também tenham chance, pegar uma área, principalmente costureira. Então, nós fomos em algumas, eu fui com o Carlinhos, na campanha nós fomos em vários lugares. Pegar um pedaço, 4 ou 5 terrenos daquele lá, que eu calculo que você pegar 4.000 metros ali, e repartir, dividir, cada terreno de 1.000 metros, você coloca 5 pessoas ali, em 200 metros, ou 4, você está entendendo? Então você multiplica, retalha o terreno, aquilo que precisar, tem uma firma que quer, eu vi lá, na reunião, o sujeito quer comprou arroz receita, ele quer fazer uma fábrica de ração. Ele quer um terreno grande, ele precisa de um terreno grande, vai ter que provar, vai ter que assinar um contrato com a prefeitura. Não adianta ele falar que é 3.000 metros, depois construir 500 metros, e depois fazer lá uma casa, uma piscina, ou dar uma finalidade diversa. É aí que entra a reunião, que hoje eu falei para o Rubinho, o chefe de gabinete, falei, o edital tem que sair, minha opinião, convocando todos aqueles que já foram na reunião para apresentar o plano de trabalho, convocando todos aqueles que ainda não estão sabendo, para dar um prazo, sei lá, de 15 dias, um mês, tá? Para a pessoa não alegar depois que não sabia. Pois não. Vereador Marcelo, vereador Marlon, pede a parte. Sim. Parte concedida. Obrigado, vereador. É bom você estar reforçando, porque eu também já disse, não foi uma vez não, foi 2, 3 vezes alertando a respeito disso. Falei uma vez, 2, 3 vezes, e não sei se depois que viu que realmente eu tinha uma certa razão no que eu estava dizendo aqui, disse aqui da Câmara. Então, quando a gente faz alguma colocação, não é para prejudicar. Então a gente está vendo que vai dar problema lá na frente. Agora, se quer encarar a coisa e levar assim na barriga, e depois a responsabilidade de cada um que faz a responsabilidade, no caso, depois é da prefeitura. Então por isso que eu falei, diz que essas inscrições já vinham desde lá de trás, vinha mesmo, mas tem que ter um edital. E as que não fizeram? Né? Então depois a promotora pede o edital lá de chamamento, você não tem nada para apresentar. É aí onde dá o problema. Certo. Eu acho também que tem que fazer isso aí, tem que chamar o pessoal todo que tiver, nem que for mais 5 pessoas só lá. Você esperou para pedir uma parte logo? Sim, vai. Vereador Marcelo, vereador Carlos, pede a parte. Parte concedida. Obrigado pela parte. Isso tem que ser mais divulgado mesmo. Estive em várias confecções de fundo de quintal, inclusive o próprio Marcelo, vereador, esteve comigo também lá no Jardim Carlos Cassetari, né? E o pessoal, a maioria não sabe que já foi feito
essas inscrições, que já foi tudo já praticamente, só falta entregar. Eu acho que tem que abrir novamente as inscrições, pelo menos uns 15 dias, para estar todo mundo informado e participar, se realmente tiver condições de fazer o barracão, ou que seja o prédio dele, para ele participar também. Porque está aí uma falha em relação à divulgação desse polo. Obrigado pela parte. Vereador Marcelo, vereador José Fachin pede a parte. Sim. Parte concedida. Pediu a parte? Obrigado pela parte, vereador. Eu penso... Ganhou de graça uma parte. Não, eu ia pedir a parte mesmo, mas não tem problema nenhum. Ah, não. Eu penso que é o seguinte, aquele que já pegou terreno no distrito antigo, tem que seguir a risca. Paciência, dê para quem não tem, para quem não pegou, porque já foi dada a oportunidade para ele, para se fazer alguma coisa. Já foi com infraestrutura, com asfalto, com energia, com tudo lá. Eu acho que já foi dada a oportunidade para essa pessoa. Então, eu acho que agora cabe a outros que querem investir e fazer alguma coisa para gerar emprego. Então, gostaria que fosse rigorosamente verificado isso aí, vereador. Obrigado, viu? Pois não. Então, eu acho que para finalizar esse assunto, o que eu acho? Fazer o quê? A prefeitura põe um edital semana que vem. Né? A gente não veio ainda o projeto para cá, para alterar as emendas que nós fizemos, viu, Marlon? O projeto ainda não veio para cá, ficou faltando a assinatura de um membro do PROD. Tem que pegar a assinatura desse membro do PROD, que eu fiquei sabendo hoje, para que ele venha para cá o projeto, no máximo segunda que vem a gente vote, aí põe o edital para o outro, daqui 2 semanas, do outro domingo do final do mês, chamando para que até 15 de maio, por exemplo, 15 dias, fiquem convocados os que já fizeram inscrição desde do Luiz Fachin, todos, mais aqueles que ainda não estão sabendo, e os que porventura virem esse edital para maiores detalhes e mostrar as suas intenções, o que cada um quer. Fora isso, paralelo, chamar uma reunião com a Câmara, a Prefeitura e o PROD para definição final de regras de distribuição de terrenos e alteração da legislação. Você falou 3 vezes, Marlon? Eu falei 17 vezes. Até na internet fala vereador papagaio. Chamaram de papagaio esses dias. Porque é mesmo. Eu fico tagarelando, porque se você não ficar falando 10 mil vezes, é água mole em pedra dura. Tanto você vê que com a pressão nossa, boa, não é pressão contra ninguém, é para melhorar, tanto legalmente ficar dentro dos conformes, quanto justiça social. Porque você imagina quantas pessoas estão lá. Hoje a gente viu a pessoa com 8 máquinas de costura em 30 metros quadrados, entendeu? Ela poderia dobrar de gente trabalhando se ela tivesse numa área de 100 metros. Tá? Ela falou, eu poderia pegar um financiamento, até da minha casa de garantia, pegaria 40 mil reais, por exemplo, iria investir nessa minha firma, você está entendendo? Então, agora... Isso é que cada um vai ter que falar lá também. Não adianta a pessoa querer um terreno. Você tem quanto para fazer? Nada. Você tem o que? Nada. Bom, aí não vai ter como ceder o terreno para essa pessoa também, a não ser que a gente tivesse um programa de financiamento, que eu já fiz até a proposta aqui, entre BNDES, Banco do Povo, Prefeitura, que tivesse um financiamento. Hoje o Banco do Povo passou para 15 mil, parece, né? De 7.500 para 15, mas ainda não é suficiente. Mas linhas de crédito maiores para os microempresários, até coisa de 100 mil reais, onde a prefeitura também fosse atrás, para que não só o terreno fosse dado, mas todo um respaldo de crédito também. Ainda mais agora que os bancos estão, graças a Deus, né? Cortando as taxas de juros, começando pelo Banco do Brasil e a Caixa Federal. E essa luta pela diminuição aí do spread bancário, que a gente está vendo, hora de aproveitar também e correr atrás do crédito barato para o trabalhador, para o povo. Porque isso também era programa de governo. Estava no programa de governo do prefeito, e ele vem querendo cumprir, vai cumprir, com a nossa ajuda. Né? Então eu acho que isso daí a gente pode finalizar dessa forma. Santa Luzia também, eu estive lá, lembrando que estava um ponto do programa de governo, do plano de governo do prefeito Dr. Pedro. Na reunião nós, todos inclusive, né, os vereadores que estiveram lá, lutaram para inscrever aquele valor, para resolver esse problema
antiquíssimo aí de Santa Luzia. Então, todos os vereadores são responsáveis por essa demanda também. Da mesma maneira que as outras obras, né, que a gente propôs incluir no orçamento. Eu acho que a questão do lixo, do transbordo, nós deveríamos analisar melhor, bem melhor, para ver, para a gente não errar, certo? Mesmo porque o aterro que está no fim ainda tem mais 1 ou 2 anos, pelo que eu sei. E então a gente teria que olhar bem feitinho essa coisa do transbordo do lixo orgânico para a gente não errar. Mas a gente volta nas próximas sessões a falar desses assuntos. Boa noite e até semana que vem. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Dorival Bispo. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, internautas. Com relação ao asfalto de Santa Luzia, a preocupação nossa foi realmente com aquela população. Bem antes, né? Na época da campanha e depois, quando a gente vai em Santa Luzia, a gente sempre passa por ali. E com o trânsito dos caminhões de cana, realmente dá dó de ver aquelas pessoas que moram ali. No dia que eu estive lá, eu vi as mulheres lavando roupa, estendendo naquela cerca lá, e aquele poeirão, né? Então, acho que acaba de lavar e coloca lá, a roupa fica mais suja do que a hora que ela tirou do corpo. Então, é uma obra que tinha urgência em ser feita, né? A gente vem lutando para isso. E o prefeito tinha dito que ia buscar uma verba, né? Para tentar fazer o asfalto, e foi onde a gente pediu para que reservasse aí um dinheiro do orçamento para aquilo que realmente fosse feito nessa administração, para não deixar passar mais tempo, porque é um povo já sofrido ali daquela rua, né? Ali não tem nenhum milionário, um povo pobre, e que também merece aí que a gente lute e que defenda por eles, faça alguma coisa por eles. Então, a gente esteve lá, está iniciada a obra, acredito que agora dentro de poucos dias seja concluída, e é lógico que vai dar aí até uma condição de vida melhor para esse povo, e até uma questão de saúde, né? Porque a poeira que tinha ali era muito grande, eu acho que atrapalha até na saúde deles. Então é uma coisa muito boa. Outra coisa que a gente pediu também, e parece que vai ser feito, a gente está esperando que se inicie, é o recap da Vila do Rosário. Eu passei pela Vila do Rosário semana passada, o pessoal está desesperado, né? Esperando que isso aconteça. Então a gente está aí aguardando, falei para eles, olha, foi reservado dinheiro para se fazer isso, né? A prefeitura, até na época, no dia da reunião, o Pedro, mesmo o prefeito, falou que assumia esse compromisso, que ia fazer esse recap. E eles estão cobrando também, acredito que vai ser colocado lá os aparelhos de ginástica, né? Foi feito lá um campinho lá e eles estão esperando que isso. Então a gente chega lá na Vila do Rosário, os moradores param e vêm cobrar da gente para que essas melhorias aconteçam. Vereador Dorival Bispo, vereador Marcelo pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Obrigado, vereador. Eu tinha esquecido de falar da Vila do Rosário. Também os aparelhos, né, de academia ao ar livre já deverão ser instalados dia 20, até o dia 20, que é até sexta-feira. E o recap está previsto também, já licitado, como muitos outros locais aqui que vai aí ter mais ou menos quase 2 milhões de reais, 1,5 milhão de recap que estão estourando aí com licitação, ou já sendo feita, ou pronta, esperando a empresa chegar. Então, e ainda vai faltar um pouco de rua para asfaltar, porque tinha muita rua em situação mais degradada, né? E aí vai passando o tempo, vai degradando mais, mas a gente vai dar, na hora que as máquinas chegarem, o povo vai ficar feliz lá na Vila do Rosário também. Só aguardar. Obrigado. Vereador Dorival Bispo. O vereador José Faquim pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Inclusive, além do asfalto ali, teve o recapeamento, aliás, que vai sair ali agora. Outro dia eu tive até com o Vanderlei lá, onde levou a rede, bola ali para os meninos jogar o futebol deles lá, né? E as meninas estão reivindicando um negócio lá, um campinho para elas jogar o vôlei. Então já foi prometido, e por esses dias já vai ser feito isso aí lá para elas também. Além disso, esses
aparelhos lá, então reuniu lá uns 40 moças ali, olha, foi coisa legal. Até eu precisei jogar bola com eles lá aquele dia, não teve jeito de escapar deles não. Então é legal, tem uma mangueira ali que faz uma sombra até aqui, ali é joia, viu? Obrigado. E aí, eu já fui lá depois que aconteceram alguns jogos, né? Aí veio também uma reclamação dos moradores que estão ali perto, né? Porque se fez o campinho, agora a bola pula em cima da casa dos moradores e quebra a telha. Então, pediram para colocar pelo menos uma rede lá, alguma coisa para segurar a bola ali, para não causar prejuízo aos moradores. Então, é uma sequência de coisas, né, que vai acontecendo e que precisa ser feita. Falando aqui no ambulatório da Vila Saudade, né, que se iniciou, então, em 2009, tinha a verba reservada, né, que era R$250 mil, parece na época, me lembro correto, e essa verba foi anulada e foi passando o tempo, e a gente sempre cobrando isso, né, eu cobrei isso várias vezes aqui da tribuna, na rádio, quando a gente vai no rádio, comenta, e hoje a gente fica feliz que deu início a essa obra, né, que é uma coisa que tem que ser feito, o pessoal precisa. Quando eu estava na Vila do Rosário, houve reclamação com a área da saúde, porque o pessoal vem aqui no ambulatório da Vila Saudade, mas por ele ser tão pequeno, poucos médicos atendem ali, e aí falta guia e eles mandam para o ambulatório central. Aí quando a gente chega no ambulatório central, já está tarde, as guias já também se esgotaram, e eles acabam ficando discriminados. Então, um ambulatório novo sendo construído aqui, é lógico que vai ser maior, então vai ter condição aí de atender a Vila do Rosário, a Santa Maria com mais qualidade. A gente espera que isso aconteça o mais rápido. Assim como a verba em 2009 tinha a verba do ambulatório, também a gente tem que lembrar que tinha a do fórum, né? Que era 800 e alguma coisa também, e é uma obra que também está sendo executada agora na administração do prefeito. Vereador Dorival Bis, vereador Dirceu Vanzella pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Eu fui questionado aí no outro dia sobre aquele projeto dos 9 vereadores, não é mesmo? Não, porque Bonifácio tem que ter 13. Por que 13? 9 é o suficiente. Porque a gente nota que quando 9 vereadores se interessam pelo mesmo problema, se é o da Santa Luzia, nós estamos juntos, se é do Machado, nós estamos juntos, se é da Vila do Rosário, nós estamos juntos, é assim que funciona. Não vamos criticar o amigo que ele fez uma indicação, porque se a indicação for boa e prioritária, vamos trabalhar em cima dela todo mundo, que é o que acontece. Isso é uma Câmara de Vereadores que se projeta para ajudar o bem da coletividade pública, e foi para isso que nós fomos eleitos. Obrigado, Luiz. Realmente, vereador, eu acho que o nosso dever, antes de mais nada, é defender a população. Eu fico triste quando eu vejo algum tipo de projeto que beneficia talvez uma ou duas pessoas passar aqui pela nossa Câmara. Aí eu fico realmente aborrecido. Mas quando a gente vê que se trabalha em prol de uma população, em prol de um povo, principalmente dos mais necessitados, é que vale a pena. Eu acho que realmente esse caso aí de Santa Luzia é uma coisa que engrandece, uma coisa muito boa, porque é uma população que não tem como pagar aquele asfalto, e vai ser feito com recurso próprio, que é dinheiro de todo o povo bonifaciano, mas estará beneficiando aquelas pessoas. Ali na Vila do Rosário também, uma vila assim bastante sofrida, precisa-se que essa situação da nossa polícia seja resolvida, né, que a gente está torcendo para que seja logo, para que também vá para a Vila do Rosário alguma viatura da cobertura, porque reclamam muito também, problema de droga ali, que acaba levando as crianças. Então são vários problemas que a gente vai tendo na cidade, a cidade vai crescendo, como o Marcelo colocou, Bonifácio cresceu muito, aumentou aí muito o número de ruas, e os prefeitos realmente têm que trabalhar e trabalhar muito, buscar verba de fora, porque só o nosso dinheiro acaba sendo insuficiente, para que a gente consiga atender aí os anseios da população. Em relação ao polo, também foi uma luta nossa. Desde 2009 a gente vem fazendo emenda no orçamento para que esse polo tenha sequência. A gente, em um dia, sentamos com o Pedro aqui na sala do presidente, quando ainda era presidente o Maldonado. A gente fez uma emenda na época, falamos com o prefeito, ele começou a tocar o polo para frente. Infelizmente, algumas coisas a gente não concorda, mas a gente também não tem o poder de comando, quem comanda são eles. Então a gente espera que isso que o Marcelo comentou, que o Marlo comentou,
né, que vire realidade para que o polo entre em funcionamento, porque a gente tem que pensar para frente. Eu acho que esse polo, como se diz, dá o que fazer para se adquirir uma área, para se fazer um polo industrial. Então é necessário fazer com a união de pessoas para que não haja erros e que os erros sejam os mínimos, para que possa produzir realmente emprego e possa produzir futuro para a cidade. Vereador Dorival Bispo, vereador Paulo Márcio Nicolau, pede a parte. Tudo bem. Obrigado, vereador. Eu só acho o seguinte, que tem a equipe jurídica do prefeito lá e falta comunicação, porque precisa o Marcelo aqui pedir o edital. Acho que é uma falha até do planejamento do executivo dessa parte, que aí a parte jurídica tinha que já ver esse edital, que isso é jurídico, né? Para não demorar. E o fórum também, se o fórum nosso era para estar funcionando já. Se eu tivesse tirado o dinheiro do local que estava reservado, era para estar em funcionamento já o fórum. Obrigado. Eu que Vereador agradeço, Dorival vereador. Bispo, o vereador Marcelo José pede a parte. Tudo bem. Parte concedida. Segunda. Alô, obrigado. Não, só pegando a última, usar seu tempo aí. Usar não, ele está paralisado, né? Para falar do que o Paulo Márcio falou. Não é verdade isso daí, viu, Paulo Márcio? O fórum, o dinheiro da contrapartida foi o Dr. Pedro que destinou, tá? E o Estado veio de destinar e juntar os dois dinheiros agora, certo? Antes, o dinheiro já estava disponibilizado faz mais de 2 anos. Ficou na luta para o Estado, a Secretaria de Justiça e Cidadania, liberar a parte maior, que era os 5 milhões e tanto, e a nossa parte é 808 mil. Então, falar que já era para estar funcionando, infelizmente é desconhecimento do fato. Mas vai, rapidamente, se o senhor puder esperar até março do ano que vem, rapidinho passa e nós vamos ter aí essa conquista que o Dr. Pedro, no seu mandato, fez. Obrigado. Com relação ao dinheiro do fórum, é um dinheiro reservado do orçamento. Então, se a gente pegar o orçamento que a gente tem de 2009, já estava reservado os 808 mil reais, mas é dinheiro público que naquele ano ele foi passado para outras coisas e agora foi reservado novamente. Quer dizer, naquela época já estava destinada essa verba, mas não concluiu a obra, não teve como pagar. Muito obrigado e boa noite. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de minuto, o vereador Carlos Marcelo Nicolau. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, internautas, Marcelo, seu pai aqui presente, ouvintes da Rádio Vale do Tietê, boa noite. Primeiro gostaria aqui de defender minha indicação de número 13 de 2012, em relação ao Centro Cultural. Uma grande parte dos alunos que estudam e trabalham encontram-se em dificuldades para utilizar a biblioteca do Centro Cultural, uma vez que os mesmos saem do trabalho por volta das 18 horas, portanto seria justo que o senhor prefeito municipal ampliasse o horário até as 22 horas. Então faz 7 anos, foi a senhora que trabalhava ali, ela aposentou, e nunca mais este centro cultural aqui da nossa cidade reabriu até as 22 horas. Às 5 horas da tarde ele fecha e tem um pessoal que trabalha o dia todo, e ali tem computadores, tem vários computadores ali, e seria muito bom se o prefeito pensasse com carinho nesses estudantes que precisam, que não têm um computador em casa, que infelizmente muita gente ainda não tem, utilizasse ali aqueles computadores, aqueles livros, enfim, tudo que venha em relação à pesquisa para estar aí ajudando os nossos estudantes que trabalham no horário diurno. Então fica aí esse pedido, que pense neles aí com carinho, que contrate ali, nem que fosse uma estagiária ou alguma coisa parecida, que não é tão caro, para estar ali dando suporte esses alunos que pretendem fazer pesquisa, que tem um horário disponível à noite. Também eu estive em Santa Luzia na quarta-feira, começou na quarta-feira a parte de pavimentação. A Rapalias Primeira, patrola, já entrou ali na quarta-feira, e acho que 30 dias, me parece, que eles têm para entregar aquela obra. Também na semana passada, começou na terça-feira, a construção aqui do novo ambulatório da saudade. Eles têm até dia 24,
no aniversário da cidade, para inaugurar. Eles têm um compromisso, eles dizem que vão, se não chover, não tiver nenhum problema, eles vão ter condições de entregar esse novo ambulatório da saudade inaugurado até no aniversário da cidade. Eles têm que inaugurar, a intenção deles é entregar até em junho. O pessoal ali de Santa Luzia pediu para agradecer também o prefeito, a administração, em relação àquela pavimentação. Porque a Vila Isidoro tem mais de 70 anos, segundo algumas pessoas, que existe aquela vila, 60 anos, que foi doado pelo senhor Isidoro, e por isso que já leva esse nome dele. E até quantos anos tem essa vila? E ninguém nunca pensou naqueles moradores. Já fez tanto asfalto por aí, em tantos bairros ricos, né? E felizmente agora, nessa administração, o prefeito vem aí cumprindo mais uma proposta feita no palanque. Então fica aí o agradecimento daquela população. Pediram para agradecer aqui na tribuna o prefeito, Dr. Pedro José Brandão, pela aquela pavimentação da Vila Isidoro. Falando de união, que o Dirceu acabou de comentar aqui, dos 9 vereadores, eu agradeço que realmente, eu acho que nunca se teve uma Câmara tão unida igual nessa administração em relação ao apoio à indicação do outro. Um exemplo que foi que a gente chegamos até conversar com o Dr. Pedro com aquela minha indicação, que é mais de 500 pessoas favorecidas, todo dia, com um copo de leite de manhã, que não tinha mais isso há vários anos, e um pãozinho. Então foi com o apoio de todos, porque conversando com o prefeito, em reunião no gabinete, ele chegou num acordo e acabou fazendo aí esse benefício para os trabalhadores rurais. Aquela ecoterapia, também agradeço cada um de vocês, cada colega vereador que ajudou, apoiou, deu apoio em reuniões no gabinete do prefeito, ajudou ele a concretizar esse trabalho da ecoterapia. Então, eu só tenho a agradecer a cada colega vereador dessa Casa de Leis aqui, pelo apoio que venho recebendo de cada um de vocês. Então, meus amigos, a gente fica muito feliz que agora, né, tantas obras que vêm aí sendo feitas, né, e se Deus quiser, será contemplada algumas até junho. Vereador Carlos, vereador Marcelo vai de parte concedida. Obrigado, vereador. Olha, Carlinhos, eu queria também, estou muito feliz porque a gente meio que vem apanhando aí, né, desde o início, de que seria um governo que não fez nada, não estava fazendo nada, estava aí parado, dormindo, né, morto. E a gente sabe que nós estamos aprendendo agora, né, quem já está há mais tempo, como o seu Zé Faquin sabe que é demorado, as coisas são muito burocráticas, e agora eu tenho certeza que muita coisa vai sair, e não tem que esperar 7 de julho, mesmo que seja depois do período eleitoral, do início da campanha, o que não pode fazer é ter inauguração com o prefeito e os candidatos, mas pode tranquilamente se inaugurar, e as coisas feitas com convênio ou com verbas estaduais, federais ou municipais podem ser feitas normalmente, coisa licitada, que já licitou praticamente tudo, não para mais. Então nós vamos ter aí o forno saindo muita pizza, no sentido positivo, né, dessa vez, para o nosso bem. Obrigado. Vereador Marcelo, vereador José Faquin pede a parte. Vereador Carlos, vereador José Faquin pede a parte concedida. Obrigado pela parte. O doutor Pedro está fazendo diferente do que um anterior aí fazia. Ele não vai no rádio, fica anunciando obras, anunciando e não faz. O anterior, eu me lembro bem, eu tenho as gravações tudo certinho, ele falava assim, ó, já está licitado e começa a semana que vem. Vai ver, nem programado, nem no orçamento o dinheiro não estava. E coisas que até hoje não saiu, coisas que foram prometidas no ano 2005, Galeria dos Machado, Lagoa Tratamento e tal, eu tenho as gravações certinhas. Então, acho que o doutor Pedro está no caminho certo. Ele não fica aí no rádio toda vez que vai, falando, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. O negócio é ir lá e... fazer. Obrigado.
Eu quero agradecer o apoio, vereador José Fachin. Também estive lá nos Machados, semana passada agora, e o pessoal estava justamente comentando sobre aquele jardim. Ficou muito lindo aquilo ali, né? Aquela remodelação daquele jardim, inclusive foi indicação do Paulo Márcio, né, Paulo? Aquela indicação do jardim ali dos Machados, que na época o Dr. Pedro tinha 100 mil reais da Beth Saão de Catanduva. Inclusive, ele estava aqui no fundo da Câmara conversando comigo que tinha 100 mil reais para ser remodelado um jardim. Inclusive, eu falei para ele, Dr. Pedro, o senhor prometeu lá dos Machados, tem aquele jardim, é bom se remodelasse ele. Na hora, ele ligou para o Bruno Bolso e destinou essa verba para aquele jardim ali dos Machados. Então, a gente fica muito feliz, porque foi o bairro que mais ganhou benefício nessa administração. Os Machados precisa fazer muita coisa, precisa sim, Machados precisa, inclusive esse ano ainda, está aí já em licitação o tanque de tratamento ali de esgoto, e se Deus quiser vai sair, mas ali ganhou aquela nova rodoviáriazinha com banheiro masculino, feminino, fizeram tipo um quiosquinho lá, o pessoal está jogando baralho. Então, o ambulatório também foi feito, estão usando já nem inaugurou ele ainda, oficialmente, mas os moradores lá já estão sendo beneficiados por aquele novo ambulatório. Também aquele centro profissionalizante ali dos Machados, é só ir lá ver a alegria daquelas mulheres que iam para a roça trabalhar, catar algodão, muitas foram catar algodão comigo, café, e hoje elas estão trabalhando, muitas já aqui em José Bonifácio, em fábrica de costura. Então é só ver a alegria daquele povo que mora ali, com o benefício que eles vêm recebendo nessa administração. Vereador Carlos, o vereador Marcelo faz a parte concedida. Obrigado mais uma vez, Carlinhos, segunda vez. Mas lembra que a gente foi, né, até no 1º de abril, né, dia da mentira, né? Mas foi verdade, aconteceu aquele desfile de modas lá nos Machados, nós tivemos lá, eu e o colega Carlinhos, né, você... E você vê o prazer desse pessoal, porque de fato, essa política social de você fazer um curso profissionalizante para a pessoa poder vender e sair da dependência muitas vezes da prefeitura, do poder público, de uma cesta básica, porque ninguém quer ficar ganhando uma cesta básica. O cara quer saber ter um emprego, ter uma profissão. E isso a gente viu foi muito emocionante, as crianças desfilando com roupas feitas lá pelo próprio centro profissionalizante. E isso, só desse centro profissionalizante ter sido feito no Machado, já foi uma grande conquista para o bairro, uma diferença muito grande. Obrigado. Eu agradeço. Realmente o Dr. Pedro fez a diferença ali naquele bairro. Ele fez a diferença porque é muita gente sendo ajudada ali, é muita mãe de família, muitas mulheres ali que eram esquecidas e foram lembradas nessa administração. Obrigado pela parte, até a próxima. Usará a tribuna por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Paulo Márcio Nicolau Machado. Senhor presidente, mais vereadores, pessoal aqui presente, imprensa, meu boa noite. Eu ia até pedir até dispensa, mas tocar alguns assuntos aqui, a gente tem que voltar. Eu vou voltar ao negócio do fórum, que o Marcelo disse que eu estou enganado. Eu não estou enganado. O prefeito anterior, o Celso Gaúcho, deixou 2 milhões em dinheiro disponível no caixa e mais 2 e poucos empenhado. 800 e poucos mil para o fórum, para polo industrial, mais algumas coisas. O Marlon vai me lembrar aqui que o Marlon que trabalhava na administração com ele sabe melhor do que eu. Vereador Paulo, vereador Marlon pede a parte. Pois não. Parte concedida. Obrigado, vereador. A verdade é o seguinte, foi aprovado na legislatura passada no orçamento de 2009, e esse valor para o fórum ficou reservado, que o Dr. Pedro assumiu esse orçamento. Esse valor foi anulado em 2009 e depois, com o superávit que ele teve para 2010, ele reservou novamente esse dinheiro. Tá? Mas sofria aí o risco de, se não tivesse superávit, como é que ia guardar esse dinheiro? Então esse dinheiro foi anulado sim, e depois ele recuperou esse dinheiro, senão ia perder o fórum. Essa é a grande realidade. E os outros 2 milhões foi as obras que ele terminou, que já passou o dinheiro em caixa, que foi as ruas do Jardim das Flores, aquelas ruas do Jardim das Flores, e a Avenida Leonel Guilherme, né? Pereira, que também foi com o dinheiro que foi passado de 2008 para 2009.
Obrigado, vereador, por ter me lembrado melhor do que eu, porque você fazia parte da administração. E dizer que o prefeito agora tem que fazer sim, estamos aí. Pena que não fez antes, né? Ficou aí 3 anos para fazer, mas que faça agora, tem ainda um período para fazer, e é bom que faça sim, que não é para a gente, não, é para todos, né? Então é bom que faça. Agora, o outro prefeito tinha que ir de rádio sim, que ele pegou tudo quebrado, tudo danado. O anterior deixou desastrado a prefeitura. Portanto, estava fechando meio-dia. Como que ele tinha? Ele tinha que avisar a população que ele ia fazer sim. Porque a situação que estava era sustentável. Bom, não sei como seria se não tivesse sido naquela época aquela cassação. Porque a coisa estava terrível. Então o outro prefeito trabalhou muito, fez muito. Esse que está fazendo, também está fazendo. Temos que ver o que ele faz, a gente cobra aqui. Mas que o outro pegou uma batalha dura, pegou. Então, muito obrigado. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 23 de abril de 2012. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.